comigo, jovens, e proteção está no ar. E hoje o assunto é polêmico, trouxe uma pessoa polêmica para conversar. Muita coisa ele falou que poderia ser, não foi. E hoje a gente vai apertar ele demais. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Normalmente, assistência 24 horas é uma grande dor de cabeça para as associações. Mas quem contrata a Assiste-me não tem esse problema. Com modelo focado em qualidade, a Assiste-me entrega 95% de satisfação para o seu associado, índice muito acima da média do mercado. Então, se você está cansado de receber reclamações sobre assistência 24 horas na sua associação, eu te convido a conhecer a Assiste-me. Eu uso e indico. E tem mais, seguidor do E-Proteção tem condições especiais. Além de contar com uma tabela de preços diferenciada para veículos, você ainda conta com 50% de desconto na primeira mensalidade. Então não perca tempo, entre agora no card acima ou no link da descrição e garanta o seu desconto. Assiste-me, inovação na gestão do seu atendimento. Enquanto alguns esperam as regras para começar, a ARX já organiza o jogo. A ARX, a gestão da associação, não é uma novidade e é especialidade em processos, em métodos e entrega. E neste mês, quem antecipa sai na frente. Com o código EPROTECção02 você garante um desconto especial. ARX Administradora, satisfação além da expectativa. Vamos lá, hoje eu trouxe um cara que é polêmico, a gente sabe que ele é polêmico, né? E gosta também de uma briga, e hoje eu quero conversar com ele. Seja muito bem-vindo de novo, Calbi Moraes. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Guzmão, pela oportunidade. Eu só quero corrigir o seguinte, de briga eu não gosto não, tá? Mas hoje eu vou te apertar. Eu acho que a gente está num momento que é necessário ter muita conversa. Sim. Eu acho que a gente tem que ter a compreensão que para a gente caminhar nesse ambiente que foi construído, e que eu tenho certeza que você vai me apertar para isso, sim, por isso, a gente tem que esquecer as nossas diferenças para trás e caminharmos daqui para frente. Não que o passado não seja algo que tem que ser pontuado, porque o passado faz parte da nossa história que nos trouxe aqui. Aí a gente vai discutir se está certo, se está errado, e faz sim, parte do jogo. Mas eu acho que o momento não é um momento de briga, é um momento da gente conversar e estabelecer o diálogo. E definir que é fundamental que a gente compreenda que nós temos que ter um objetivo comum, ou um caminho comum, ou trilharmos um caminho onde nós tenhamos a certeza de onde nós queremos chegar. E eu estou à sua disposição. Perfeito, vamos falar, né, do Infra que saiu aí, você já deve ter lido, participei de algumas informações que veio de lá. E, cara, o que você achou do Infra? Vou começar bem leve, tá? O que você achou do Infra? Qual que é a expectativa que você tinha e para onde que você acha que foi? Eu acho que o servidor público, que é aquele que trabalha no regulador, sim, que é a SUSEP, ele foi treinado durante anos e anos para pensar como segurador, né? E pensando como segurador, ele acaba ou por vício ou por não compreender a nossa atividade, não por forma leviana, de jeito nenhum. Por vício, por não compreensão, ele acabou equiparando o nosso sistema mutualista a uma atividade de seguro. E aí é uma coisa para se debater e para se discutir, até porque a lei nos protege, e a lei ela é maior do que o Infra. Okay. A lei ela estabelece, de fato, aquilo que tem que ser. E o regulador, ele cumpre a lei. E o regulador, em regra, ou de fato, ele não pode inovar, né? E muitas vezes, nesse ímpeto em construir esse ambiente regulatório, na minha compreensão, eu acho que o regulador, ele inovou, e aí não por ter sido leviano, ele inovou por não ter tido maior aprofundamento no conhecimento da nossa atividade. Então, beleza, o Infra, na minha visão, ele equipara o nosso setor ao mercado de seguros, com regras de seguro, com aperto de seguro, e que é fundamental que a gente participe desse processo até para a gente, de fato, construir aquilo que alcance as associações e de forma irrestrita, que essas associações, seja grande, média ou pequena, sejam contempladas pelo Infra. Beleza, e o que fez você mudar de opinião, visto que você foi um dos grandes percussores disso aí e defensores da regulação? Primeiro que eu não mudei de opinião, minha opinião é a mesma, né? Se você perguntar para mim, Calbi, você acha que a lei complementar
ela é um avanço? É um avanço. Né? É um avanço principalmente pelo momento que nós vivíamos. Sim. Nós vivíamos um momento de muita perseguição, nós vivíamos um momento onde a discussão se a nossa atividade era análoga ao seguro ou não estava descambando para outros campos como formação de quadrilha, apropriação indébita, crimes financeiros. Então a lei ela acaba reconhecendo a atividade, ela pacifica o nosso setor, ela respeita os personagens e principalmente ela anistia todo esse processo de discussão. Então a lei, na minha visão, ela foi importante e necessária. Okay. Né? E a lei também, na minha visão, ela foi muito competente na hora que ela distribui os personagens. Porque, constitucionalmente, o Estado, e o Estado é o governo, ele não pode legislar ou ele não pode participar da gestão de uma associação. A associação ela não tem a interferência do Estado. E aí, se discutia muito em construir um ambiente regulatório, nós tínhamos que ter a capacidade de separar o mutualismo, ou o socorro mútuo, ou a proteção patrimonial, praticado pelas associações, sim, da associação. Porque aí, quando eu separo, o Estado ele tem gerência sobre essa atividade. Também nós sabemos que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, as associações tinham gestores que eram privados. Okay. E esses gestores privados precisavam de encontrar um ambiente para eles operarem de forma privada. Aí nascem as administradoras de grupo de socorro mútuo. Até aí está tudo certo, eu ainda defendo, essa é a estrutura. O que me deixa... eu vou falar a palavra indignado, mas talvez não seja essa não. Eu vou dizer que me deixa um pouco decepcionado é que o infralegal, que ele é um passo após a lei, ele não teve a compreensão absoluta do que era de fato a nossa atividade. E muitas vezes eu acho que o executivo desse modelo regulatório, ele teve dificuldade na compreensão, mas ainda acho que há tempo. Eu acho que a gente tem que resgatar, dentro do processo infralegal, nós temos que resgatar a associação como personagem maior desse processo, ela como mandatária de todos os serviços, porque a lei diz que, não sou eu que estou dizendo, é a lei que diz, ela diz que a associação contrata o prestador de serviço e que em momento nenhum nessa lei está dizendo que o prestador de serviço teria determinadas restrições. Por exemplo, existe uma discussão se o prestador de serviço, aquele que presta serviço para a associação, ele poderia, em algum momento, ter a participação de algum diretor ou de algum associado? Na minha visão, sim. Porque quando eu digo que não, primeiro eu estou interferindo na associação. E a SUSEP, ela é o Estado não pode interferir. O outro ponto é quando eu digo que aquele que participa de uma administradora não pode administrar uma associação, eu estou tirando do sujeito que quer empreender numa administradora o direito de se associar. E o direito de se associar também é livre. Então, eu acho que a gente tem que organizar esse raciocínio e na compreensão que nós temos que fazer uma série de ajustes e que esses ajustes sejam capazes de contemplar todas as associações. Não compreendo que nós estejamos em terra arrasada ou num jogo perdido. Sim. Eu acho que a gente tem muita coisa pela frente ainda. O processo, aquilo que foi apresentado como texto sugestivo do infralegal, ainda tem um caminho pela frente aí que a gente vai ter que discutir, debater. Tem inúmeros encontros que a gente vai fazer, a gente vai ser propositivo, como a FAM tem sido propositiva durante todo esse processo, a gente vai continuar sendo. Agora eu acho que a gente vai continuar sendo de uma forma mais participativa ainda, porque, na minha compreensão, a gente está no momento que, se a gente perde o jogo agora, vai ficar muito mais difícil de corrigir lá na frente. Então agora é a hora da gente, na compreensão que o infralegal não nos atende, da gente participar da construção dele. E eu acho muito possível.
Perfeito, mas existe uma preocupação da grande maioria sobre essa questão do cadastramento e do infra, que depois que viesse o infra, as associações seriam prejudicadas. E dentro de uma grande proporção do que foi lido, eu acredito que as associações, elas teve um ponto que tinha que realmente ter olhado isso. A maioria agora está meio preocupada por conta do que aconteceu e não tem o que fazer. Como que você pode falar sobre isso? O cadastro estava previsto em lei. Sim. As associações que vão gozar do benefício da lei, né? E esse benefício ele não foi um benefício para essa ou aquela, foi um benefício para todos. A discussão da atividade cessa ali se é análogo ao seguro ou não, e todos aqueles processos também, eles foram cessados. Mas você não acha que isso foi uma arapuca? Não, eu não acho, não existe arapuca no processo, né? Eu acho que a lei previu que era necessário o cadastro, até porque o cadastro é a compreensão de quem era o nosso setor. Sim. É fundamental. Agora, eu me cadastrar na SUSEP e dizer, SUSEP, eu reconheço que existe uma lei que essa lei me alcança, né? Essa lei faz parte do meu setor. Só que essa lei ainda tem um processo infralegal para ser construído. Isso não vai deixar a associação mais frágil ou vulnerável ou não. Até porque aquele que não se cadastrou, e eu ainda acho que cabe uma discussão ainda, se é possível ou não. A lei diz que não, mas sim, houve um atraso na liberação desse espaço para cadastro, teve momentos que o site ficou fora do ar, então isso ainda cabe alguma discussão que seja no campo judiciário. Mas o que não dava é para a gente viver na clandestinidade. Né? Não adianta você falar assim, eu não me cadastrei, eu vou seguir minha vida. Sim. Aí você vai ser clandestino porque eu não reconheço a lei. Né? A lei está aí. Agora, não dá para a gente compreender ou entender que essa lei não nos alcança. Ela nos alcança cadastrados e não cadastrados. Acho que o não cadastrado, ela alcança mais ainda. Porque o não cadastrado, ele passa a poder ser perseguido pelo regulador ou pelo próprio setor econômico do nosso setor, né, que reconhece o nosso setor. Então eu acho que o cadastro foi importante, foi um gesto importante, e foi um gesto, além de um gesto, ele acabou trazendo muito mais benefícios para as associações, para o nosso setor, do que o não cadastro. O não cadastro, de fato, seria um arraso. Tanto Perfeito. É que todos fizeram campanha para isso. Pois é, mas tem um ponto aí que eu queria falar contigo, que é sobre muita gente cadastrou. E agora, com o infra, as associações perderam a autonomia. Pelo que eu vi no infra e o que foi escrito, as associações perderam praticamente toda a autonomia. Então, para que cadastro caso você não tenha autonomia? Não vai ficar na mesma? Ô Gusmão, se isso fosse uma pedra, se a gente não fosse capaz de modificar isso, eu concordo com você que não está nada bom. Eu acho que a gente tem que compreender que o processo político são passos após passos. Perfeito. Nós temos um momento agora que é o processo da discussão. São 45 dias que o infralegal estabelece, que nós temos para contrapor, para sugerir ou para apresentar aquilo que é caro para nós. Esse é o tempo que nós vamos usar. Após isso, ainda nós teremos algumas audiências, a gente vai ter o debate, tem um caminho pela frente aí. Se a gente estivesse dando isso como sacramentado e vencido, eu concordo com você, inclusive eu sou voz que tem me posicionado assim. Da forma que foi apresentado, mas que não é definitivo, tá ruim e nós temos que mudar isso. E a forma da gente mudar isso é participar do processo de mudança. E é isso que nós estamos fazendo, politicamente, tecnicamente, para a gente conseguir transformar esse abacaxi que é o infralegal, que está colocado para a gente aí num suco que seja palatável para todos nós. Pois é, mas para mim é esse que é o grande problema. Por quê? Porque agora já está cadastrado. E se nesses 45 dias não tiver nenhuma alteração, como que faz? As associações viram meros prestadores de serviço? Deixa eu te fazer uma pergunta. E se não estivesse cadastrado? Estaríamos brigando pelo mesmo direito durante 10 anos, 20 anos. Não, hoje nós temos uma lei que estabelece um sistema mutualista, que esse sistema mutualista ele é operado pelas associações. Sim. Se eu não tiver cadastrado, tem um monte aí que não cadastrou, né? Aquelas que não cadastraram, além da lei,
alcançar essas associações, porque alcança, elas ainda estão fora da lei. Não quer dizer que não possa cadastrar, não, tá? Na minha interpretação, eu acho que em algum momento elas vão se cadastrar, mas isso é uma avaliação pessoal. Mas eu estar cadastrado não quer dizer que eu tenha perdido algum tipo de direito, até porque o infralegal não está nem aplicado ainda. Tem um monte de gente que não cadastrou e está operando, tem um monte de gente que cadastrou e está operando, tem um monte de gente que não fez nada ainda, só fez o cadastro, ou seja, ninguém fez nada, só fez o cadastro. Sim, né? Porque era obrigatório, porque muita gente não queria fazer. Esse que é o grande ponto. Mas aqueles que não fizeram, isso na minha compreensão, e eu tenho certeza que na compreensão de quase todos os juristas, aqueles que não fizeram vão ter um caminho muito mais complicado do que daqueles que fizeram. Aqueles que fizeram já se anteciparam à lei, já têm o benefício da lei, né? Já a lei, eu não cadastrar, é a mesma coisa assim. Eu abri uma seguradora e não cadastrei na SUSEP. Existe um regramento, existe uma lei que estabelece regras para o mercado de seguros. Okay. Eu não ter cadastrado na SUSEP, quando eu abri a minha seguradora, me dá autonomia de operar a seguradora? Não estou falando de proteção não, hein? Estou falando de seguradora. Não. Eu estou fora da lei. Fora, do lado de fora. Se eu abrir um banco, e se eu abrir esse banco e não cadastrar ele no Banco Central, não tiver autorização do Banco Central, eu posso operar esse banco? Não, eu não posso operar esse banco, eu estou fora da lei. Hoje, a nossa lei, ela estabelece regras para esse modelo mutualista. Aqueles que não cadastraram estariam fora da lei. É possível cadastrar? Eu acho que existem ações que é possível cadastrar. Agora, o cadastro não me deixa mais prejudicado ou menor no processo. Eu estou dizendo o seguinte, o cadastro foi importante, o cadastro é importante. Agora, é fundamental que nós tenhamos capacidade de construir um ambiente regulatório, que aí é pós-lei, que são as questões infralegais, que alcance todas as associações. Eu tenho dito que o processo infralegal, ele tem algumas distorções no conceito da atividade e principalmente na equiparação das responsabilidades, equiparando muito com o mercado de seguros. Então, na minha compreensão, nós temos que trabalhar no processo infralegal. Agora, existir uma lei, existir um regramento, ele não afasta as associações, sejam elas cadastradas ou não, da necessidade de se cumprir a lei. Perfeito, mas qual que é a autoridade, por exemplo, das associações ou das próprias gestoras que conseguem diferenciar isso, sendo que quem faz hoje é a SUSEP e é ela que tem todo o direito e detenção da lei. Então, independente se você brigar ou não, já foi. Como que funciona agora? Como fazer com que crie essa alternativa para que seja movimentado a favor das associações? Hoje a SUSEP, ela tem uma representatividade como reguladora. Que era o grande medo de todo mundo. Não, ela tem uma representatividade subjetiva, porque ela, de fato, o regramento ainda não existe outras obrigações, ela reconhece as associações. Existe um grupo ali na sociedade, que são as associações. Mas é ela que define. Não existe regra colocada para as associações. Então é ela que está definindo. Ela vai. Agora, ela não, nós que vamos definir, porque isso é uma ação pública, né? Nós vamos participar disso. A associação tem características, ou o modelo mutualista tem características diferentes de seguro. A lei reconhece que isso não é seguro. É a hora da gente debater isso. Então, não adianta a gente dizer o seguinte, agora a SUSEP me pega. A SUSEP, como regulador, por enquanto ela não pega ninguém, não tem lei nenhuma. Não, a lei existe, não tem regra nenhuma. Sim, né? Mas essas regras que foram apresentadas são sugestivas, elas não são aplicáveis ainda. Tá, você fala sugestivas, mas pode ser aplicada mesmo se caso as associações não quiser. Se a gente não fizer nada, vai ser aplicado. Tá, então eu quero que você me explique o que fazer, porque só ter voz ou falar com alguém não adianta. Como fazer com que isso seja modificado, então? A gente tem que ter, Guzmão, capacidade de mobilização. Nós somos uma categoria muito grande e uma categoria de muita representatividade econômica, principalmente
em regiões específicas. E essa, por exemplo, a associação ela é um fomento econômico em cidades como Tubarão, Caruaru, Contagem e tantas outras Brasil afora, e que elas representam muito nessas economias. Hoje nós não somos aquilo que a sociedade não enxerga. A sociedade não é cega para a nossa atividade. Eu acho que nós temos que ter a capacidade de compreender que esse segmento precisa de uma representatividade verdadeira, onde o interesse seja pelo segmento e não interesses particulares. Essa atividade reconhecida e representada, ela tem muita força. Seria a mesma coisa de você dizer o seguinte, ó, a seguradora representada pela CNSEG, que é a entidade que congrega as seguradoras, estão sujeitas à SUSEP. Não, estão sujeitas à SUSEP, às seguradoras. Em algum momento existe alguma coisa que não contempla as seguradoras? Eu acho que sim. Sim. E onde que as seguradoras buscam o diálogo? Buscam o diálogo através da entidade representativa do setor, que elas reconhecem como entidade representativa. Então, o papel nosso e o papel da FAM é organizar esse segmento para a gente promover o debate. Aí você fala assim, mas isso é tão simples assim? É mais simples do que se vende, porque se as associações se sentem e se reconhecem contempladas por todo esse processo e que isso é o destino delas, elas têm que participar desse processo. Né? Tudo bem, mas você não concorda comigo que existe uma proporção diferente? Por exemplo, o próprio presidente, as pessoas que estiveram do lado da SUSEP, falaram, por exemplo, que todo mundo poderia ter o direito de montar uma administradora. E pelo infra, né, é impossível você fazer isso. Tanto somente prestigiou as grandes associações. Concordo com você. E prejudicou o que foi falado dentro de um plenário de todo mundo que queria ouvir. Como acreditar que a SUSEP vai mudar de opinião, sendo que ela já falou uma coisa e já não cumpriu? Primeiro que a SUSEP ela não tem que mudar de opinião. A SUSEP tem que cumprir a lei. Né? Na lei, se você ler a lei, não tem nada que restringe quem pode ser e quem não pode ser acionista ou dono de uma administradora. Mas na aí lei aleja, né? Não, é todo mundo. Não. Todo mundo pode, mas o valor é aqui em cima. Como que vai poder? Primeiro, nós temos... não existe a restrição para quem pode ser dono de administradora ou não pode ser dono de administradora. Da minha compreensão, nesse caso, a SUSEP inovou. Ela disse assim, o Guzmão não pode porque ele é presidente da associação. Quando eu digo que o Guzmão não pode, eu estou restringindo ele o direito de empreender e estou restringindo do empreendedor o direito de se associar. Então tem dois problemas aí. E estou dizendo também, aí tem mais um problema, eu estou dizendo o seguinte, a associação só pode contratar empresas nessa condição. Eu estou dizendo que o Estado está entrando na associação para dizer regras. O Estado não pode fazer isso. O que o Estado pode fazer? Ele pode dizer o seguinte, para essa atividade funcionar, ela tem que ter essas garantias, ela tem que ter essa solvência, ela tem que ter esses princípios, mas eu não posso dizer que quem pode e quem não pode. Eu não posso ser protecionista ao ponto de dizer, mas o presidente da associação, que tem total conhecimento da atividade, que nos trouxe até aqui, não pode participar. Até porque se ele não puder participar, a gente arrumou uma confusão que a gente tinha conseguido ficar longe dela, que é arranjos. A gente não pode ter arranjos. Se a gente tiver que fazer assim, sabe o que vai acontecer em curto espaço de tempo? Daqui a pouco a gente vai estar exportando laranja para fora do país. Porque vai ter um monte de gente que o presidente da associação, mais um conjunto de pessoas, vão colocar um aqui, outro acolá, mas no fundo nós sabemos que a responsabilidade é a mesma. Agora, o presidente da associação, que tem uma responsabilidade, como todo o grupo, né, que é uma responsabilidade coletiva, ele, dentro da administradora, ele passa a ter uma responsabilidade objetiva. Isso acaba trazendo até mais segurança para o setor. E é isso que nós temos que apresentar para aqueles que são responsáveis para a construção de um processo que seja
responsável ao ponto de dar a garantia para o participante, seja ele o associado, seja as oficinas, a garantia, seja os prestadores de serviço, seja a sociedade como um todo, a garantia que vai receber. E a garantia que ele vai receber é quando eu imputo responsabilidade direta em alguém. E nada melhor do que imputar a responsabilidade direta naquele que chegou até aqui. Perfeito, você falou de responsabilidade. Você não se sente responsável por abraçar a causa antes de ter as diretrizes e agora da forma com que tá, que ficou ruim para todas as associações, virou um cavalo de Troia? Como que você entende isso? Você não se sente responsável por isso também, não? De ter abraçado sem entender a causa? Quem tá dizendo que é um cavalo de Troia é você, tá? Eu acho que a primeira coisa... Você acha que não? O que a gente tem que compreender... Você acha que tá ok? Não, eu acho, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que nós estamos num processo, né? Se a gente não for capaz de construir um processo, e esse processo ele tem várias etapas, não entra no jogo político não, que você não vai dar conta. Claro. Né? O processo ele é um processo de proposituras, de diálogo, de construção, de mobilização. Esse é o processo. Mas você se sente responsável por abraçar sem entender de Se você falar assim, você se sente responsável porque tinha centenas de associações respondendo processo na polícia e hoje não estão respondendo mais, eu me sinto responsável. Se você falar assim, você se sente responsável por aqueles que em algum momento tiveram multas milionárias e hoje não têm, eu me sinto responsável por isso. Eu me sinto como parte integrante disso. Se você falar assim, você se sente responsável pelo respeito que o setor recebeu nesses últimos tempos e até também no entusiasmo desse setor em falar assim, eu estou dentro de um sistema regulado, eu me sinto responsável. Agora, eu vou me sentir responsável também na hora que a gente conseguir mobilizar todo esse setor, toda essa turma, promover estudos, promover proposituras e alcançar as associações como um todo, principalmente respeitando o modelo que nos trouxe até aqui, que é o modelo puro e simples do mutualismo. Você falou sobre a questão do cavalo de Troia. Por que eu te falo isso? Porque foi informado em todas as palestras que eu participei ou ouvi, que as associações pequenas iam ter direitos. E agora com o infra, associações menores de 1.000 itens já não conseguem mais estar dentro do escopo. Então assim, como que eu posso falar que foi alguma coisa proposital somente para as grandes e não abraçou as pequenas? Claro que sim, ué. Ô Guzmão, primeiro que eu te disse lá no começo, né? Aquele que é o operador técnico, que está lá no regulador, na SUSEP, ele não tem uma compreensão clara do que é a nossa atividade. Né? Ele é técnico do mercado de seguros, foi treinado para pensar como seguro, ele foi treinado para pensar numa palavrinha chamada, entre aspas, risco. Okay. E tudo que está dentro do mercado de seguros não tem jeito de você escrever qualquer manual, qualquer texto dentro do mercado de seguros que essa palavra não esteja contemplada. Okay. Dentro da atividade da proteção veicular, ela não existe, porque a gente é rateio de despesa. Nós somos aquilo que já passou, eu rateio entre os participantes, onde, na minha compreensão, a solvência, quando existe rateio, está no rateio, e a solvência do risco está na garantia através de acúmulo de reservas. Então, são duas coisas totalmente diferentes e a lei diz isso. Eu acho que a gente tem um momento importante para se debater e esse momento a gente não pode esquecer esse momento e ficar num festival de acusações. Eu disse aqui no início da nossa conversa que não dá para esquecer o passado, mas a gente tem que ter a capacidade de esquecer as nossas diferenças e construir daqui para frente. Na minha compreensão, o construir daqui para frente é reconhecer que a lei é um instrumento importante para nós, que a lei foi capaz de nos reconhecer como um setor econômico, que foi capaz de colocar os personagens no seu lugar. Okay. Não dá para esquecer que, em algum momento, aquele que estava à frente da associação não esteve à frente da associação com interesses de administrar algo que seja privado, né? Okay. Então, eu acho que é muito importante a gente caminhar nesse sentido. Se a gente acha, mas você é responsável por isso, eu sou responsável sim, eu sou responsável por esse momento que nós estamos vivendo. E esse momento que nós estamos vivendo, que é o processo regulatório, hoje nós temos que agir, porque o infralegal, eu já disse, não contempla todos, vai contemplar grandes associações. Eu sou um dos
que ajudou a desenvolver o setor, nós desenvolvemos uma confederação que, na minha compreensão, em algum momento essa confederação ela foi saqueada. E quando ela foi saqueada e ela se apresentou como entidade representativa de um setor, ela não levou para o regulador aquilo que é a nossa realidade. E muitas vezes foi até cúmplice da construção disso que está aí. Okay. Quantas vezes eu não escutei do setor representado por essas pessoas que estavam à frente dessa confederação dizendo que estava lindo. Inclusive tem vídeo no dia que isso foi publicado dizendo que está maravilhoso, Sim. que está lindo, né? Tem vídeos que são públicos, está no Instagram, está aí. E nós sabemos que não está lindo. Então, eu acho que a gente tem que ter a capacidade de escolher com quem a gente anda, sabe? Quem que representa o nosso setor, onde o interesse ele é particular, onde o interesse é coletivo, quem está pensando no segmento. De fato, nós não podemos fechar os olhos para que isso que aconteceu aí, que é esse infralegal, ele contempla poucos. E se você olhar quem são esses poucos contemplados, nós sabemos onde eles estão. Perfeito. Então vamos lá. Muita gente avisou e falou que não seria interessante e acabou acontecendo de fato o que foi falado, para a maioria. Mas aí eu quero falar, a gente não vai falar só da regra do espantalho aqui, mas eu queria falar, então, qual que seria a estratégia a partir de agora, qual que seria a sua estratégia a partir de agora para resolver esse problema? A FAM, como sempre fez, ela sempre foi uma entidade super transparente e com envolvimento de todos. Não adianta a gente ficar aqui numa terra arrasada, chorando e imaginando que o nosso choro vai resolver a vida. Não vai. O que vai resolver a vida é trabalho e muito trabalho. A FAM desenvolveu uma estrutura com 4 grupos de trabalho. Nós temos um grupo de trabalho que é o GT FAM, contabilidade. Nós temos o GT FAM jurídico. Nós temos o GT FAM que ele é as normas. E nós temos agora um GT FAM que está nascendo que é o transporte. Okay. Esse conjunto de grupos de trabalho vai produzir conteúdo e esse conteúdo proposto a gente vai submeter às entidades, são os interessados, as associações, através de uma grande assembleia que vai acontecer em Goiás. Essa assembleia vai acontecer no dia 8 de setembro, na Assembleia Legislativa. Nós vamos validar as nossas proposituras, aquilo que a gente compreende que é necessário para a nossa atividade seguir, resgatar o protagonismo das associações, resgatar o modelo associativo dentro do mutualismo. Isso vai ser, após essa Assembleia, colocado no sistema, no SEI, que é o Sistema de Informações do Governo, e é ele que alcança a SUSEP em tempo real. Nós colocamos ali para o Brasil inteiro ver. A gente passa o texto e coloca isso lá. Isso é mobilização. E aí a gente está discutindo por dentro. A gente está discutindo dentro do processo por dentro, em vez de ficar discutindo só no bate-boca de grupos e em conversa fiada. Vamos discutir por dentro. Pós essa discussão, a gente tem que promover o debate com o regulador, também presencial. Nós vamos estar lá, nós vamos estar no Ministério da Fazenda promovendo esse debate, nós vamos estar na sociedade como um todo promovendo esse debate e, principalmente, nós temos a responsabilidade de disseminar uma palavrinha chamada consciência associativa. São as associações se reconhecerem como associações. Em alguns eventos, eu tive a oportunidade de dizer o seguinte: gente, vamos parar por aqui, porque vocês estão querendo virar seguro, coisa que a gente sempre brigou que não era. Né? E as associações se comportando como se seguro fosse, discutindo que reserva que tinha que ter, capital mínimo que tinha que ser, em quanto tempo que ia indenizar, onde que o CDC alcança o associado, e a SUSEP. Então, tudo que a gente estava discutindo como segurador, eu disse alto lá. Se nós não compreendemos quem nós somos, como é que eu posso exigir que o regulador compreenda? Então, nós temos que ter a capacidade da construção. Isso não nasceu... E esse processo de construção é necessário o envolvimento de todo mundo. Os GTs de trabalho, que são os grupos de trabalho da FAM, vão produzir conteúdo. E a gente vai produzir um clamor sonoro, dizendo, existe uma atividade aqui. Foi assim que nós fizemos na votação, né, da lei complementar. Nós vamos produzir
todo esse trabalho, e eu tenho a certeza absoluta, se nós temos a capacidade de nos juntar, seja intelectualmente, seja na produção de conteúdo, seja na mobilização, a gente não vai, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente sai vencedor desse processo. Beleza, nós vamos continuar, mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. E você, já sentiu que as suas decisões de sua associação são lentas e imprecisas? O Grupo Inova apresenta o Inova BI, a ferramenta que transforma dados em decisões estratégicas e assertivas. Com interação direta ao SGA e indicadores desenhados especialmente para as associações de proteção veicular, o Inova BI garante análise inteligente, privacidade e segurança dos dados. Gestão inteligente ao alcance de suas mãos. Por quê? Porque informação é poder. Então o que você está esperando agora para implantar o Inova BI em sua associação? Clique no card acima ou entre no link da descrição e garanta 40% de desconto. Mas aproveite, porque a promoção é por tempo limitado. E você, já ouviu falar da FAM? A FAM nasceu para fortalecer as associações de proteção veicular. A FAM oferece suporte, promove cursos, congressos e treinamentos, garantindo organização e transparência para o setor. A missão da FAM é proteger quem protege você. FAM, unindo força pelo associativismo. Faça parte dessa história. Associe-se pelo card que aparece neste vídeo ou entre no link da descrição. Muito bom, a gente está falando aqui até do patrocinador e falando da FAM. Como juntar essas confederações e as federações para que tenham voz ativa, porque a maioria hoje percebemos que ainda não tem. Primeiro que a gente tem que unir aqueles que têm um objetivo comum, né? Não dá para sentar à mesa com aqueles que pensam diferente. Né? Não dá para ser leviano ou cúmplice daqueles que pensam diferente. Mas compreendendo que a grande maioria do setor pensa em respeito, pensam e respeitam o associativismo, o mutualismo, esse trabalho que a gente tem feito, que é despertar nas pessoas a necessidade de estarmos juntos, isso tem reverberado Brasil afora. A gente tem conseguido grandes alcances, a turma está se mobilizando, não é chororô de arrependido, como eu disse, é a nossa vocação. A FAM ela tem que ser transparente nos seus posicionamentos, ela reconhece a lei como uma estrutura importante para o nosso setor e também reconhece que o texto que está aí posto, que é o primeiro texto do infralegal, que não tem poder nenhum para nada ainda, né? Mas que nós temos que modificar ele, porque se a gente não tiver capaz de mobilização e não formos capazes de produzir alternativas e ficarmos só no chororô, ele vai prosperar. E se ele prosperar, na minha percepção e na minha compreensão, a gente vai ter um texto que vai alcançar seguramente 90% das associações para o seu fim, e 10% vão ser muito beneficiados e beneficiados com força, né? Que vai ter gente grande chegando aí, batendo palma para esse movimento, para esse setor. Pois Estranhamente, preocupação, né? estranhamente, tem associações, né, que aqueles que se coloca representante do setor não está em associação nenhuma, que acaba tendo espaço para as administradoras e muitas vezes aquilo que é imputado na pequena, né, e eu não sei nem dizer o que é pequeno, né, mas vamos fazer de conta de associações abaixo de 2, 3 mil associados, e se o custo para se operar for 2 ou 3 ou 4 milhões, como estão dizendo aí nos grupos de WhatsApp, para pequena isso representa muito. Para grande, isso não representa nada. E quando eu falo em reserva, e a reserva, ela teoricamente, ela é a garantidora do modelo, ela é a solvência. Numa associação de 200 mil itens, o que representa 4 milhões? Não representa nada, não garante nada, né? Então eu estou pesando pouco a mão na grande e na pequena, que tem 1.000 associados, 4 milhões representa tudo. Talvez os 4 milhões ela gaste uma vida para arrecadar isso através de rateio. Então é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ser capaz de construir um ambiente que seja possível todos participarem. E para construir isso, a FAM tem feito um trabalho de trazer todos aqueles que pensam igual, que têm a boa intenção, que estão dispostos a discutir o nosso setor, seja associações isoladas, seja federações arrependidas, que foram para lá e, opa, estou arrependido, correr para cá de volta, né? Seja quem for, eu acho que a gente tem que estar aberto a discutir. Só não dá para sentar à mesa ou estar participando
daquilo que a gente não compreende como legítimo e como verdadeiro, porque aí a gente seria cúmplice de uma atividade ou de uma ação que a FAM não vai ser cúmplice de nada, vai ser cúmplice de uma briga feroz para se construir um ambiente que todos possam participar. Perfeito. Antes de fazer algumas perguntas sobre a questão do comercial, que eu ainda tenho muitas perguntas para fazer, eu queria que você pontuasse o que você achou que é pertinente dentro dessa lei, dentro do infra. Não, dentro do infra, eu te disse que a lei ela é boa, né? Sim, dentro Agora, do infra. dentro do infra, primeiro, a estrutura do infra tem que ser modificada, porque ele não reconhece a associação como personagem central desse modelo mutualista. E a lei, na minha compreensão também, o personagem central é a associação. Eu acho que a gente tem que corrigir essa estrutura, porque a partir da correção dessa estrutura, a gente consegue avançar, né? Eu acho que a questão das reservas, como eu disse anteriormente aqui, ela tem que ser muito branda com o nosso setor, porque a solvência que nos garante, que nos garantiu até aqui, é o próprio rateio, né? Quando eu falo em rateio, eu posso ter algum tipo de reserva de contingenciamento, porque às vezes o rateio não se faz absoluto na sua arrecadação. Ou seja, o Guzmão e o Calbi são associados, pode ser que nesse grupo o Calbi e o Guzmão não façam a sua contribuição, então vai faltar dinheiro. Então eu tenho que ter um recurso para fazer às vezes do Calbi e do Guzmão, como acontece no consórcio, nos grupos de consórcio, onde eu tenho um fundo de reserva. O fundo de reserva não é responsável pela equação consórcio, pela entrega do bem. O fundo de reserva é responsável por algum tipo de desarranjo onde o compromisso do participante não foi cumprido. Okay. Então, é isso, né? Eu acho que a lei ela tem que ter uma compreensão. A lei tem a compreensão, mas eu acho que o infralegal tem que ter uma compreensão dessas tipicidades da nossa atividade. E essas tipicidades, onde o rateio é o instrumento maior, é o instrumento da solvência, tem que ser respeitado. Há exemplo também que no mercado de seguros, a palavra risco tem que ser respeitada. E quando se tem risco, tem que se fazer reserva para uma possibilidade futura. Como nós somos rateio daquilo que já passou, nós somos rateio puro e simples, nós temos que ter um mecanismo que seja capaz de garantir a solvência desse grupo. E a solvência é a honradez dos participantes. Somente isso. Eu não acredito na construção de grandes reservas. E isso também vai ser parte do nosso debate. Tá, vamos falar um pouquinho do comercial, porque foi muito difundido isso e preocupante sobre a questão das administradoras, né? Quem que vai hoje comandar o comercial? As associações ou as administradoras? Por vocação tem que ser as associações. Mas no infra não fala isso. No infra não fala isso, né? Que aí, de novo, né? A SUSEP ela é cumpridora de lei. Ela não é inovadora à lei. É fundamental que a gente compreenda que a estrutura central são as associações. As associações, elas constroem o seu modelo de expansão. Não é ela que traz o associado, até porque a própria lei, ela reconhece três personagens. Ela diz o seguinte, tem a associação é responsável pela formação do grupo. Okay. A associação tem identidade jurídica, tem CNPJ. Aí nós temos aqui o grupo. Quem que é o grupo? O grupo é o conjunto de participantes ou de associados angariados pelas associações e o rateio é administrado pela administradora. O grupo não tem identidade jurídica. Ele não tem CNPJ, apesar de ele estar contemplado na lei. Aí nós temos as administradoras. As administradoras têm responsabilidade de uma SA, ela tem CNPJ, é reconhecida pelo Estado. Só que as suas funções ainda estão no processo de construção. Agora, o processo de construção, e aí é bom a gente deixar claro, Guzmão, é que eu estou discutindo aqui dentro do programa E-Proteção e no alcance da sua audiência, é o que a gente pode fazer e reconhecendo que esse texto não é um texto final. Ele é um texto propositivo. A SUSEP apresentou um texto onde ela propõe que seja assim. Aí, qual que é o nosso papel? Dizer o seguinte, primeiro, a associação é o personagem central, a associação é o mandatário de tudo, ela que contrata. Nós temos que respeitar o princípio da associação que está contemplado na lei. Okay. Então, daqui para frente, nós temos que reconhecer, sim, os grupos
os grupos, apesar de não terem identidade jurídica, mas ele está contemplado na lei, e as administradoras, que as regras ainda vão surgir, e qual será o seu papel dentro desse processo, e que eu compreendo que como o primo primeiro, né, desse processo nosso não é o seguro, se você pegar a questão do rateio, da participação solidária de todos, a questão administrativa, da administradora, a gente é muito mais parecido que com o consórcio do que com o seguro. Sim. E é isso que a gente tem que fazer. E aí a administradora estaria limitada ao seu trabalho de recolher o rateio, porque o rateio ele já tem destino certo. O rateio ele é aquilo que é transitório. O carro do Guzmão foi roubado. O grupo solidariamente rateou o carro do Guzmão. De quem que é esse dinheiro? Do Guzmão. Sim. Ele não é da administradora, ele não é da associação, ele não é do Calbi, ele não é de ninguém, ele é do Guzmão. Então esse dinheiro, ele tem que estar guardado com alguém que vai ter a responsabilidade e a interferência do Estado de ser auditado e dizer o seguinte, ó, o dinheiro do Guzmão tá aqui, toma aqui, Guzmão, seu dinheiro, do seu carro que foi roubado, tá aqui. Isso aqui é a interferência do Estado. Ah, pode acontecer de alguém desviar a finalidade? Pode acontecer. Até porque quando você tem uma polícia com giroflex passando na rua, o giroflex ligado, o que ele está dizendo para a sociedade? Ó, não comete delito não, ou crime que eu estou aqui. Não é isso que ele está dizendo? Ok. A SUSEP é a mesma coisa, ela está fiscalizando a administradora, dizendo o seguinte, ó, você recolheu esse dinheiro, você tem que entregar ele para o Guzmão, eu estou aqui de olho em você. É isso que a SUSEP faz, na minha compreensão. Agora, o carro está com o giroflex ligado, da polícia. Impede que a gente mate alguém? Não, não vai impedir que mate. Ele vai impedir que a lei, após o óbito, que o sujeito matou, ele vai impedir que esse cara fuja, que ele não tenha responsabilidade pelo homicídio. Do mesmo jeito que a SUSEP consegue impedir que a administradora não pague o Guzmão, não, ela não consegue impedir que a administradora não pague o Guzmão. Ela consegue penalizar a administradora caso ela não pague o Guzmão. Porque o Guzmão, ele é um fiel depositário, ele é o guardião de um recurso de terceiros. E se ele não cumprir com esses recursos de terceiro, aí está o crime. É isso que o regulador tem que fazer, na minha compreensão. Tá, ok. Vamos lá. Pelo que foi entendido e compreendido pelo que o Infra falou, você não acha que abre um espaço para um monopólio de algumas administradoras e passa a ser aí ser transvestido de pequenas seguradoras? Acho. Se seguir desse jeito, eu acho. Eu acho que o processo apresentado, ou o texto do infralegal que foi apresentado, ele contempla uma parte seletiva do nosso segmento. Por isso que nós temos que trabalhar para modificar isso, a compreensão do regulador, e eu tenho a certeza absoluta que o regulador quer compreender isso. Eu acho que a gente foi mal representado até aqui. A gente não tinha gente querendo discutir quais eram as reais condições das bases, das associações. E se a gente não fizer nada, eu acho que corre esse risco sim. Perfeito. Você fala que a gente foi mal representado. Quem que eram os nossos representantes então? A FAM, ela sempre se colocou como representante do setor. Ela apresentou, inclusive, todo o trabalho que nós fizemos, nós colocamos dentro do SEI, isso foi dado de forma pública. Houve entidades que, na minha visão, se colocaram como representantes do setor e que não produziram nada, e que foram muito subalterna aos interesses do próprio mercado que não tem interesse na nossa vida próspera, que pode ser, inclusive, personagens do próprio mercado de seguros, né? Porque enxergam o setor como concorrente. E essas entidades, quando eu falo mal representadas, é porque elas não fizeram nada e se colocavam como representantes direto do setor, não fizeram nada para isso ser modificado. Inclusive diziam, isso foi dito a 4 cantos, que tinham conhecimento, estavam participando do processo, e na hora que o infralegal apareceu, comemorou dizendo que estava ótimo, e depois a gente começou a dizer que não estava, a gente começou a fazer resistência a isso, dizer para as associações, ou a gente se mobiliza agora, isso aí acabou, aí eles estão começando a mudar o discurso. Mas o mal representado, nós sabemos quem que é, né? Que são aqueles que, na minha compreensão,
se autodeclararam representantes de um segmento, e essa representação ela não foi uma representação legítima, porque se autodeclararam, e principalmente não foi uma representação que tinha interesse de todo o setor. Eu acho que foi isso que aconteceu. Você acredita que com essa nova, com esse novo infra, né, isso não valoriza mais as seguradoras e prejudica realmente todo o setor? Não, eu acho que essa atividade reconhecida pelo Estado, primeiro que ela sempre existiu. Sim. Né? Tem 20 anos que eu estou nisso e tem 20 anos que o socorro mútuo, antes proteção veicular, operava. Acho que para o mercado de seguros, ele tem que entender o seguinte, existia uma atividade sem nenhum tipo de supervisão. Hoje nós temos uma atividade com supervisão e com estruturas claras, onde a seguradora recolhe um prêmio e esse prêmio vai garantir aquilo que é futuro. Ela vai dizer para o seu segurado, ô segurado, você está entrando aqui, você sabe quanto você está pagando hoje na entrada e sabe quando o seu contrato termina e ficou por aqui. Se der prejuízo ou lucro, o problema é meu. Na associação, quando o associado entra, ele tem que ter a compreensão clara que ele está entrando num modelo mutualista, onde pode haver severidades, pode haver diferença de rateio de despesa, pode. Acontece, poucas vezes acontece, ou quase vezes nenhuma acontece, porque dentro da proteção veicular, tal como acontece nos seguros, existe uma palavrinha chamada estatística. Estatística acaba trazendo tudo para dentro de uma linha uniforme, né? Não existe uma coisa que seja absurdamente alta ou baixa. Vai seguir uma coisa uniforme, mas é uma atividade onde o cidadão que entrar na proteção veicular, ele tem que ter a clara consciência que ele é um acordo plurilateral, onde ele é participante e ele é garantidor daquilo. Isso deixa ele menor? Não, isso acontece nas cooperativas de crédito. Aquele que está na cooperativa de crédito, ele é o conjunto da solvência da cooperativa de crédito. Se uma cooperativa de crédito em algum momento tiver dificuldades financeiras, sabe quem vai botar o dinheiro lá? É aquele que se compreende como cliente do banco, mas ele é um cooperado, ele faz parte da cooperativa. Se em algum momento a cooperativa tiver que chamar os seus cooperados, que é aquele que tem o cartãozinho de crédito, de débito, que tem a conta lá, se eu tiver que chamar ele para participar com aportes dentro da cooperativa, ele vai ter que fazer as vezes dele. E é assim que funciona na proteção veicular. Mas isso não descredibiliza o sistema e também não faz o sujeito falar, eu não quero ficar aqui não, que isso aqui é perigoso, eu prefiro ir para um banco tradicional. Não é isso. Ele se sente pertencente. Ele reconhece que a cooperativa de crédito também, ele imputa a responsabilidade, mas na cooperativa de crédito ele tem o bônus dos resultados da cooperativa, tal como na proteção veicular eu tenho o bônus do resultado de poder pagar menos, de poder ter uma contribuição menor, de poder ser mais justos na minha contribuição, e é isso. Eu acho que a gente tem que ter a compreensão clara de quem nós somos e não querer entortar para outros segmentos ou tentar entender a nossa atividade como uma coisa que seja muito alinhado com o mercado de seguros. Perfeito. Você falou algo de pertencimento e eu gostaria de falar como consultor que já fui, como vendedor. Você acredita que o consultor ele foi esquecido dentro dessa prerrogativa e foi beneficiário, o beneficiário maior foi o corretor? Não, eu acho que ainda bem que ele foi esquecido, tá? Porque se em algum momento ele fosse lembrado, alguém ia dizer o seguinte, poderia dizer, ainda bem que não disse e não vai dizer de jeito nenhum, porque nós somos os representantes desse segmento. E outra coisa, na lei não diz que o consultor ou que a associação não possa ter estruturas próprias de captação de novos associados. Diz o seguinte, o corretor de seguros pode ser um dos canais de captação de associados. Sim, mas não diz que tem que ser o corretor de seguros o único canal de captação. Isso foi bom porque o consultor, que é uma figura legítima que está dentro do processo, ele foi esquecido ao ponto de, primeiro, que ninguém deu bola para ele, ninguém perguntou para ele o que ele acha de tudo isso, né? Sim. E ele é uma figura importante dentro desse processo. Eu até digo o seguinte, se você for procurar o grande fiador
da proteção veicular É ou o da consultor. proteção mutualista é o consultor. Ele que acredita na associação, vai lá na cidade dele, vai angariar pessoas e vai dizer o seguinte, ó, essa associação eu confio, você pode entrar nela aqui, que eu estou dentro dela. Olha a responsabilidade desse consultor na hora que ele diz isso. Ele diz que ele é um fiador que está garantindo a performance da associação. Mas ele é o canal de distribuição da associação. Vai haver outros? Vai, como sempre houve. Não dá para dizer assim, o corretor nunca fez negócio com a associação. Oficialmente não, mas nós sabemos que ele fez. Né? E tem muitas associações que são oriundas até do próprio corretor de seguros. Mas você não acredita que ele seria o grande prejudicado nessa nova consultor? Isso. Eu acho que o consultor ele precisa de se organizar, né? Porque ele é uma figura importante, reconhecida, expressiva, né? Ele tem que ter representatividade, porque o infra não vai alcançar de forma nenhuma o consultor. O consultor tem que ser alcançado por ele mesmo, né? Ele tem que ter capacidade também de mobilização. Eu acho que ele, como ele faz parte dessa engrenagem que é esse mutualismo promovido pelas associações, e por serem muitos, né? Eu acho que esse nosso clamor pela mobilização passa também pelo consultor. O consultor que é parte fundamental e o garantidor desse processo. Perfeito. Quero falar um pouquinho das semimútuas. Que eu acredito que você é o presidente, né? Pelo que está no contrato ali, você é o presidente. O que faltou para você estar mais presente para que esse infra fosse um infra diferente? Eu acho que... Deixa eu te contar um pouquinho da história das Semimútuas. Boa. Eu até quero fazer algumas perguntas sobre isso. A Semimútuas nasceu com um propósito muito nobre, que era representar o segmento. E ela foi feita de uma forma, naquele momento, com os personagens que a gente compreendia que eram os personagens que tinham legitimidade de falar pelo setor, que eram as federações estaduais e tal. E aí, nessa organização das Semimútuas, enxergaram em mim as condições de presidir a entidade, seja por representatividade política, seja por compreensão do segmento, seja pela forma aguerrida que eu me apresento, né? Você acha que eu sou de briga, eu não sou de briga, não. Eu brigo por direito, eu não brigo por brigar, né? Sim. Então, eu acho que eles compreenderam que naquele momento eu seria uma figura importante, até por liderar um movimento. E aí nasce a Semimútuas, ela nasceu documentalmente, né? E aí, na compreensão que a Semimútuas seria um instrumento importante para nós no debate, estruturada como tinha que ser estruturada, num processo democrático como tinha que ser, né? Todo mundo que participou dela assinou sabendo o que estava assinando. E aí, durante esse processo pós-nascedouro dela, e que ela teria que se colocar como um forte instrumento para o setor, pessoas enxergaram que a lei caminhava a passos largos, né, e que de fato o setor seria um setor econômico reconhecido, e a Semimútuas disseram o seguinte, opa, deixa eu ler isso aqui, como é que tá? E aí a Semimútuas, ela tinha um grupo de fundadores, e eu fazendo parte desse grupo de fundadores, não que ele seja um benefício absoluto, mas só de ser um fundador, pelo menos historicamente, é um grande benefício. Teve gente que disse o seguinte, opa, esse negócio não está bom não, nós temos que mexer nisso aqui, apesar de lá atrás ter dito que estava bom, né? Mas em algum momento disse que não estava bom, que tinha que mexer, e aí me coloquei a condição, vou mexer, tá? Para mexer. Né? Se você agora me aponte o que tem que mexer. É a mesma coisa de eu falar assim, eu sou contra o infra, né? O infra legal que foi apresentado pela SUSEP. A SUSEP vai dizer o seguinte, me aponte onde eu tenho que mexer. Então é por isso que a gente está criando os grupos de trabalho para apresentar o que nós temos que mexer. Não adianta ser... Eu não posso ser... Eu não posso dizer assim, eu sou contra, mas não apresento uma solução. Eu não só posso ser oposição sem apresentar um caminho. Então, a Semimútuas estava aberta a esse diálogo, sempre num processo muito democrático, e eu como presidente dela, eu acho que eu tinha as condições de estar à frente dela nesse primeiro mandato, mas um grupo dentro da própria Semimútuas, né? Gente que estava participando, gente que não estava, tinha gente que estava estatutária, outras não, e a maioria não, disseram numa reunião, eu vou chamar ela de secreta, mas eu tive a oportunidade de entrar sem querer nessa reunião, disseram, o Calbi não pode ser o presidente da Semimútuas,
ele não tem as condições de ser o presidente da CN Multas. E eu cheguei e disseram assim, mas foi mal aí, a gente ia ter dito para você mesmo, mas a gente ia dizer. Mas como você ouviu, está antecipado, a gente acha que tem que ser um CEO. Um CEO contratado de mercado, um executivo. Você não é esse executivo, você não é essa figura administrativa que pode representar uma coisa tão grandiosa como a confederação. Nós temos, e quando eles disseram executivo, aí a gente ficava procurando o executivo, né? Que executivo que vai discutir isso com tanta propriedade, porque tem que vir do próprio setor, né? Sim. Tem que ser gente da gente, né? Mas concordei, né, que poderia ser um executivo, e aí eu ia ocupar um outro espaço, e havia uma liderança que hoje se declara o presidente da confederação, e dizia ele, principalmente, tem que ser um contratado, isso aqui não é para nós e tal. E aí eu concordei, e a gente esperando o processo da contratação do executivo acontecer, e nunca acontecia, e a gente foi precisando da CN Multas, né? E aí, em algum momento, nós fizemos uma grande reunião online para discutir a CN Multas com as federações que compunham a CN Multas, e nessa reunião online, não fui eu que lancei isso, lançaram que a gente precisava de começar, e que era necessário começar e que o Calbi tinha que começar. Me deram 90 dias para começar, e durante esses 90 dias nós iríamos estruturar a confederação, e durante essa estrutura a gente ia contratar o tal do CEO, que é o executivo, Perfeito. O executivo de mercado, né? Há exemplo de outras entidades que contratam executivos. Começamos a trabalhar, eu como presidente, o Zé Roberto da Fabisul como vice-presidente, levamos uma apresentação da CN Multas para a SUSEP, fomos reconhecidos na SUSEP, fizemos um grande encontro em Recife, lançando a CN Multas, chamando o Nordeste para reconhecer a entidade, fizemos o primeiro grande furo, né, que foi um encontro com o diretor da SUSEP dentro da sede da FAM, mas representando a CN Multas. Talvez tenha sido o grande ato que deu maior audiência para o debate, em virtude de ser a primeira vez que a SUSEP se manifestava junto às associações. Esse encontro durou mais de 3 horas, e aí isso tudo acontecendo, aí de repente aquele que dizia que tinha que ser um CEO, ele diz o seguinte, eu que tenho que ser o presidente da CN Multas. E aí a gente começa a olhar para o lado, eu falei assim, é um CEO, mas esse CEO tem que ter, no mínimo, gerência daqueles que compreendem que a confederação ela é autônoma, que ela tem que ter o interesse da coletividade. Aí eu começo a enxergar, e toda a história daquilo que foi construído, né, eu percebi que, na verdade, foi um grande golpe, né, para trazer a CN Multas para um grupo, e que esse grupo, na minha compreensão, ele tinha um interesse muito mais mercadológico pela sua própria história, o que ele representava, do que pelo segmento como um todo. E quando eu percebi isso, e estou falando isso com muita tristeza e de uma forma muito verdadeira, tá? Eu falei assim, eu não posso ser cúmplice disso. Eu não vou participar disso, não por vaidade que eu deixei de participar, até porque eu teria até aceito, já tinha aceito que seria o contratado, e no contratado talvez eu tivesse um pouco de voz até para definir o contratado. A gente estava fazendo um trabalho de estruturação, e aí eu percebi que aquilo não fazia parte do que eu acreditava, daquilo que tinha me trazido até aqui, que é os princípios do associativismo. E aí eu optei, falei assim, dentro do modelo proposto, eu não estou disposto a participar. Eu não vou participar porque eu não acredito, principalmente nas boas intenções daquele que se coloca à frente da entidade. Perfeito. Então você hoje não faz parte da presidência. A CN Multas, olha que coisa mais absurda. Saquearam a CN Multas, se posicionaram como CN Multas, disseram que eram CN Multas, se apresentaram como presidente da CN Multas e não fizeram nada para modificar a CN Multas. A CN Multas existe, é uma entidade reconhecida, é uma entidade que tem documento, né, mas que não modificaram, e o presidente ainda sou eu. Documentalmente eu ainda sou o presidente. Eu sofro muito porque eu acho que foi um absurdo a gente pegar aquilo que estava pronto e jogar no lixo, né, e dizer o seguinte, isso aqui nós vamos jogar fora, vamos criar um outro negócio aqui. E esse outro negócio, de forma muito clara, tá? Que eu estou dizendo,
não representa os interesses da grande maioria das associações. Tive várias pessoas que me procuraram e disseram, Calbi, vamos resgatar a CNMultas, vamos pegar isso aí, isso aqui pertence a todos nós, né? E eu falei assim, eu acho que a gente tem a AFAM, que tem uma história muito bacana, que sempre esteve nas trincheiras, nos debates. A AFAM é uma entidade desde 2014, ou seja, nós somos 11 anos de luta, e a AFAM ela é uma entidade nacional que sempre congregou entidades regionais, ela tem essa vocação, ela tem esse respeito, ela tem principalmente uma estrutura que já está montada. Então a gente seguiu como fã, a CNMultas existe, eu sou o presidente da CNMultas documentalmente, né? E eu lamento muito que isso que os interesses particulares tenham sido capazes de sobrepor os interesses da coletividade, porque era um projeto muito bacana. Bom, visando isso que você acabou de falar, como que você pode ver uma expectativa positiva dentro do infralegal, sendo que o nosso segmento não consegue nem se organizar? Ô Guzmão, eu vou te falar sem vaidade, tá? Tá ok. Mas reconhecendo quem eu represento nesse setor. Ainda bem que eu existo. Ainda bem que a AFAM existe. Porque a AFAM é essa resistência, né? E o nosso discurso e as nossas atitudes e a nossa transparência, se você procurar compreender e entender a AFAM, tal como eu sou apaixonado com ela, você também vai se apaixonar por ela, porque é um ambiente onde a democracia é absoluta, um ambiente onde todos têm espaço, tanto espaço que deu tanto espaço que acabaram saqueando a confederação. A AFAM ela tem uma interlocução política viável, capaz de mobilização, capaz de representar o setor. São 14 anos de história. Ainda bem que existem vozes capazes de organizar o nosso setor. Ainda bem que existe a AFAM, ainda bem que existe o Calbi, ainda bem que existe o Dr. Gabriel, ainda bem que existe aqueles contrários ao que está acontecendo aí. Se a gente não tiver vozes, ainda bem que existe o Guzmão, porque o Guzmão está me dando espaço para contar o que eu acho. E me apertou até, né? Me apertou durante essa entrevista. Nunca fui tão apertado assim numa entrevista como fui hoje. Mas eu acho que é o seu papel. Sim. Eu acho que é esclarecer o público do que de fato nós temos que fazer. O seu papel é esse. Opa, que história é essa? Calbi era a favor, agora é contra? Nós temos que entender isso. Que história? Até para compreender cada personagem. Eu duvido, tá? Eu duvido que qualquer outro representante do setor que tenha compromisso com o nosso segmento, tenha capacidade de compreensão tão clara quanto a minha. Eu acho que pode até ser igual, mas maior não. Eu acho que é fundamental que a gente, de fato, seja capaz de promover o bom debate, de promover a resistência e que a gente seja capaz de buscar tudo isso de uma forma legal. E eu estou aqui à disposição disso. Ainda bem que o Calbi, ainda bem que a AFAM existe, ainda bem que existe o Guzmão, que existe o Gabriel e que existe outras pessoas que estão interessadas nesse debate. Ainda bem que isso existe, porque essa é a nossa esperança de reconstruir a nossa identidade. Beleza. Você seria capaz de falar quem que são as pessoas hoje no mercado que representam de fato a proteção veicular? Eu sou uma delas. Beleza. Eu acho que eu tenho mais um monte para citar aí, né? O Gabriel de Goiás representa, o Júnior de Pernambuco, lá da Federação de Pernambuco, representa, a própria FABSul, eu enxergo a FABSul como um bom representante do setor, muitas vezes, às vezes, vítima de um sistema que está construído aí, né? Mas que as intenções são legítimas, claro que são legítimas, né? E outros mais, eu acho que tem muita gente boa no setor, né? Sim. E que o grupo daqueles que os interesses são pequenos, né? Eu acho que esse grupo é até pequeno, só que ele é barulhento pra caramba, né? E se apresenta como representante Sim. de um interesse coletivo, e não é, né? Eu acho que quando o interesse individual, e aí não sou eu que estou dizendo, você vai lá e vê o texto do infralegal, e aí você vai ver quem que aquele texto favorece. Aí você pega todos os personagens, me coloca no meio também, tá? Ok. Coloca o Guzmão, coloca o suposto... Todos os representantes. O autodeclarado, coloca a turma toda aí. Sim. E você vai ver quem que aquele texto favorece. Aí você vai ver
quem que é o grande beneficiado nisso, né? E quem o texto não favorece. Perfeito. Pra gente finalizar, porque já passou quase uma hora aqui já, queria que você, então, já como um dos representantes desse setor há muito tempo, eu gostaria que você olhasse para a tela agora e fizesse uma convocação para algo que você mesmo não concorda mediante o que a gente falou. E convocasse para que a gente tivesse ainda o setor de uma forma ainda organizada. Você, que ainda acredita que é possível a gente construir um ambiente que respeite as associações e o princípio mutualista operado por essas associações. Nós temos tempo, nós temos que produzir conteúdo, mas, na minha compreensão, talvez se a gente deixar esse tempo passar, amanhã pode ser tarde demais. Eu tenho dito em algumas publicações que a gente está pavimentando o caminho e que agora a gente encontrou um caminho meio sinuoso para a gente passar por ele. É fundamental que nós estejamos juntos na construção desse caminho, até porque todos nós vamos ter que passar por ele. Se a gente deixar isso para lá, isso vai ser igual tem uma música que diz o seguinte: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, é fundamental que nós estejamos juntos, é fundamental que você trabalhe, que você participe dos grupos de trabalho da FAM, e aí são proposituras legítimas de um segmento. É fundamental que você nos acompanhe. Nós teremos uma reunião no dia 8 de setembro em Goiânia, a partir das 14 horas, na Assembleia Legislativa. Lá, de forma muito transparente, essa reunião, que é uma audiência pública, nós vamos fazer a leitura das nossas proposituras, e aí a gente vai validar essas proposituras que foram construídas no grupo de trabalho, nos grupos de trabalhos da FAM, e aí a gente valida isso, e lá, num gesto, né, que para o Brasil todo reconhecer o tanto que é legítimo a nossa representatividade, o tanto que é legítimo as nossas intenções, tudo isso de forma muito transparente, a gente vai apertar um botão e vai colocar dentro do SEI, que é o Sistema de Informações do Governo. É lá que a gente consegue, de forma oficial, alcançar a SUSEP. Até aqui, quem colocou material no SEI só foi a FAM. Ninguém colocou nada lá. Até aquele que se autoproclamou como representante de um setor ou que estava participando do debate, isso é público. Procura lá ver se você acha alguma coisa. Você não vai achar nada. A FAM tem uma série de conteúdos. Então, eu estou, em nome da FAM, em nome daquilo que eu acredito, te chamando para participar desse processo junto com a gente. É fundamental que nós tenhamos capacidade de mobilização e de construção, porque ou a gente participa disso, ou amanhã, com toda a segurança, se ficar do jeito que está, o nosso sistema acabou. Perfeito. Qual que é o tempo que você acredita que nós temos dentro desse período para que a gente mude esse infra? Ô Guzmão, a gente tem 45 dias, que é o que está estabelecido. Você não acha que é muito pouco? Não, os 45 é o suficiente, tá? Ele é o suficiente para a gente produzir, para a gente analisar e produzir as nossas proposituras, para a gente articular, porque não adianta falar assim, eu quero isso, tem que estar dentro da lei, né? Sim. Isso é um processo. Então nós temos 45 dias para isso, que esse tempo já está passando, né? E depois desses 45 dias, a SUSEP vai submeter isso à apreciação pública e depois a gente vai submeter isso a uma audiência pública. Eu acho que isso vai acontecer só ano que vem, todo esse processo, no meu entendimento. Isso não acaba esse ano, até porque tem muita coisa para se corrigir. Se estivesse quase pronto, ou se tivesse coisa pouca para mexer e que a estrutura estivesse pronta, eu acho que seria rápido. Mas como não está, e a gente praticamente, conceitualmente, a gente tem que voltar quase do zero, né? Eu acho que isso termina, a gente valida isso no ano que vem, através de audiência pública, através desse debate. Se isso terminar até o mês de abril ou maio do ano que vem, o próprio infra estabelece mais 18 meses. Né? Então nós teríamos mais 18 meses para aplicar aquilo que foi acordado, que foi negociado, né, pela nossa categoria e pelo regulador, aquilo que é factível para a atividade. E só isso daria, a gente chegaria no tal dos 3 anos, né, se isso acontecer nessa velocidade. Agora, para isso acontecer nessa velocidade, de novo, a gente tem que ser participativo.
Um sindicato ele não consegue o aumento do funcionário, né, de braço cruzado, não. É porque ele participa na hora que ele vai discutir as convenções coletivas. Isso é fundamental. A CNSEG ela não consegue os avanços para o mercado de seguros porque está de braço cruzado. Ela é participativa. Inclusive, o personagem regulador dela é o mesmo que o nosso, né? Mas ela é muito atuante junto à SUSEP. Né? E outras atividades também só consegue o transporte, a CNI só consegue porque ela é participativa. Né? Então é isso, a gente tem que ser participativo. E aí, de novo, e o espaço para se construir essa participação, neste momento, eu não vejo outro que não seja a FAN, que é a Força Associativa Nacional. Perfeito. Vou finalizar com uma pergunta que é, para mim, fundamental. Eu gostaria que você reconhecesse qual que foram os seus erros até agora e o que você mudaria, o que você faria diferente dentro da perspectiva que você já viu do que aconteceu. Eu acho que um dos meus erros foi achar que as pessoas tinham boas intenções. Eu acho que isso foi um erro que acabou surgindo pessoas com interesses levianos que andavam ou andaram junto comigo, né? E que essas pessoas acabaram sendo a construção disso daí. É o infralegal, né? Que é esse texto que acaba, na minha compreensão, desvirtuando o que é a atividade, a proteção veicular, o princípio do associativismo, a liderança da associação como personagem central. Eu acho que esse foi um mau erro. Eu acho que, claro que eu tenho outros erros na vida e não posso, mas eu acho que esse foi complicado porque eu andei com muita gente que os interesses não eram absolutamente legítimos ou genuínos para o associativismo. Perfeito. Caubi, muito obrigado pela presença. A gente ficou um tempo aqui. Tem muitas outras perguntas, mas vamos para uma outra. Você me dá uma palavrinha. Peço desculpas aí, porque a gente ficou um pouquinho a mais, mas pode colocar suas considerações finais aí. Eu só quero dizer que não adianta a gente vir com sentimento, porque quando vai falar de coisa séria, tem que você tem que agir de forma séria. E é um momento muito sério. Mas não é terra arrasada, não tem nada perdido. Eu acho que a gente juntos, a gente é capaz, sim, de reconstruir essa história. Eu acho que eu vejo muito mais oportunidades e possibilidades do que desastre. Se nós estivermos juntos, em pouco espaço de tempo, a gente vai estar comemorando as nossas conquistas. Perfeito, então, Caubi. Valeu, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E você que tem perguntas, vou trazer a maioria das pessoas que tem condições também de responder e atualizar vocês no mercado. Já deixa aqui embaixo a pergunta para que o próximo entrevistado seja também apertado e compreendido dentro do nosso público. Tamo junto, um abraço, Caubi, obrigado. Valeu. Fui!